Salve galera, Surf Brazucas, Bud aqui na área, mais um podcast tirado, começando com vocês, direto aqui do pico da VDN aqui, no quiosque do Macalé aqui. Abraço ao Macalé que já cedeu pra gente o espaço. Essa é a sua session de domingo aí, galera, que você não pode perder. Vem com a gente que você vai encontrar muito surf aqui. Surf Brazucas, nós amamos o surf. E ele, que é professor na Unifesp, que é formado nas ciências econômicas, nosso amigo Luiz Augusto França, Finger França Maluf, é o nome Finger grande, França né? Maluf. Seja bem-vindo, Maluf. Valeu. Aloha. Aloha. Altas ondas rolando aqui. E vamos falar aí um pouquinho mais do mundo do surf. Perguntinha, eu sou diferente do rap, já gosto de uma pergunta mais polêmica. Bora. Gerenciamento de risco. É só não perder dinheiro? Não, pô, você fez uma pergunta muito legal. Aproveito até a oportunidade. Primeiramente, ó, queria agradecer aí o convite aí do Herbert, do Bud, aí do Surf Brazucas. Vocês têm um projeto bem legal e esse nome Brazuca me representa. Eu sou Brazuca de coração, não abro mão. Então, tamo junto, galera. Obrigado pelo convite. Surf na veia. Mas a pergunta aí de gerenciamento de risco tem tudo a ver com o que eu faço. Eu sou formado em economia, mestre em economia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Morei em Florianópolis 15 anos, lá tenho muito surf também lá. E lá eu estudei, virei professor e atualmente eu pesquiso essa área aí de risco, né? Então a gente mexe com modelagem de risco. Gerenciamento de risco é estar ciente da sua possibilidade, da probabilidade de você perder dinheiro. Não é que você não vai perder dinheiro quando você faz gerenciamento de risco, ou que você não vai ter. O gerenciamento de risco também não é só financeiro, é na vida, é no surf. Você tem que avaliar bem as condições do mar antes de entrar, vendo a entrevista muito bacana que vocês fizeram com o Cauê, o filho do Zazá, ele falou sobre leitura de onda e tudo é isso que tem a ver com gerenciamento de risco na vida, né? Então, gerenciar o risco é ter noção do ambiente que você está atuando, participando, fazer leitura de onda, das pessoas, da natureza, do ambiente econômico, e é isso que nós trabalhamos quando a gente fala de análise de risco. E esse tipo de pesquisa eu trabalho em termos acadêmicos, mexo com modelagem de risco para precificação de seguros, por exemplo, qual que é o preço correto para cobrar para uma dada policy, que você tem que fazer estimativas, distribuições de probabilidades para frequência, severidades, fazer backtests para a área financeira. Isso são modelos que eu já trabalho há alguns anos, orientando alunos em TCC, iniciação científica, é um trabalho que eu faço arduamente. Transporto para a minha vida além da vida acadêmica, que é minha paixão e motivação maior é o surf, e eu vejo que isso está indissociado. Quer dizer, você está no âmbito do surf e encaixando uma coisa com a outra. Exatamente, você sempre tem que fazer uma avaliação do risco em qualquer coisa que você vai fazer na vida. Qualquer empreendimento, uma viagem, um passeio, uma queda no mar, será que naquele dia vale a pena você cair? Eu acho que totalmente importante isso e eu acho que é a palavra-chave. E isso você só consegue quando você tem consciência. Então você não pode ser o que a gente fala porra louca, né? A porra louquice não te leva muito longe. Você tem que sim ter go for it, mas você tem que ter um go for it consciente. Você fala, ok, depois que eu já fiz toda essa análise, aqui eu sei que tem uma chance boa de dar certo, então bora, não puxa o bico. Pode ser que não dê certo, mas você tem que estar preparado também, né? E aí para isso. Falando em puxar o bico, patinheiro, cai para dentro ou puxa o bico? Já tive a honra, a oportunidade de surfar lá a primeira vez na minha vida em 2021, em setembro de 2021, com meus amigos Alex Cunha, o Hernan, tava lá também a Suelen Naraíza, tava uma galera que já frequenta lá há muito mais tempo, e eram ondas nas rainhas, tinham 3 metros abrindo. As rainhas tinham entrado, então? Tinha. E foi um privilégio. Eu tenho, eu surfei apenas uma vez lá, e foram 3 ondas.
Foram, na verdade, 4. Uma primeira que eu fui para a direita, só que aí eu enterrei o bico na base, vaqueei, fui para o fundo, mas administrei, subi de volta, fui lá para fora e o Alex Cunha deu a dica para mim, não, vai para a esquerda que está mais propício. Aí veio a segunda, uma rainha linda, eu estava bem posicionado, a galera já gritando, rema, rema. Eu dropei um esquerdão grebado ali, fui até embaixo. E aí depois, essa foi uma rainha, e depois peguei 2 intermediárias também para a esquerda, e foi meu batismo lá no Patieiro. A rainha tava o quê? Tava pegando uns 3,5 por aí? Olha, é sempre muito difícil falar do tamanho da onda, né? Tamanho, porque né, você às vezes está lá dentro, você tem uma mensuração, quem está de fora às vezes tem outra. Eu calculo que pelo menos 3 metros tinha. Eu não tá nas rainhas desse setembro de 2021. Então, assim, a gente tem sempre uma ideia, porque eu aprendi a mensurar a onda, quer dizer, eu fui ensinado pelos meus amigos, quando eu comecei a surfar, a medir a onda por trás. Então, quando eu falo que tem 2 metros, é porque de frente ela tem 4. Entendeu? Por exemplo, a quinta-feira aqui na Vermelha do Norte teve um grande swell aí, e no meu cálculo tinha pelo menos 2,5 metros, mas de frente ela tinha de 4 a 5 metros. Porque aqui na VDN no meio, porque se você pegar, o surfista tá aqui, a onda tá assim, ó. Então, se eu tenho 1,80 m, vê essa conta aqui, ó. Você dobra isso. Mais do que o dobro, 2,5 vezes, 3 vezes seu tamanho na cavada. E aí, porque de fato, a onda, ela tem um tamanho desse tamanho, mas quando ela pega na bancada, ela levanta, e aí ela dobra. Mas o tamanho que a gente tem que ver, no meu entendimento, é da ondulação por trás, que é a forma que o pessoal fala que é a forma havaiana de medir a onda, né? Sim. Você falar de 4 pés havaianos, é uma onda muito forte. É isso aí. Entendeu? É um metrão. Pô, você vê aqueles vídeos lá que tá 4 pés lá em pipeline, é uma onda forte demais, é quase 8 pés assim de frente. 2,5 metros de frente. Quando eu aprendi também, eu tinha essa concepção, que era atrás, né? E foram mudando. Porque ainda tem o pessoal que mede por trás e tem o pessoal que prefere e fala, não, eu vou medir a onda pela frente. Aí a gente acabou meio que se adaptando tudo, né? Mas é questão de ter um bom senso também, né? Essa onda do Patieiro, eu digo 3 metros por trás, entendeu? Tipo, de frente, ela tinha 3 vezes o meu tamanho tranquilamente. Você é natural de onde? Bud, eu sou paulistano, tá? E morei em São Paulo mas a minha mãe é do Rio Grande do Sul. Ela foi lá para trabalhar, conheceu meu pai em São Paulo. Ela foi para a década de 70, então todo final de ano, Natal, Ano Novo, eu ia para o Rio Grande do Sul para passar o Natal com a família da minha mãe e tal. Então eu sempre tive muito contato com o Sul também. Acabou morando lá também, né? Morei 3 anos no Rio Grande do Sul, de 85 a 88. Então, morei lá e aí foi ali que, quando eu estava morando no Sul, que eu comecei a surfar. Foi ali que eu comecei a surfar, porque, na verdade, eu fui morar no Sul, eu tinha 12 anos de idade. Isso foi 85. 85. Estou com 50 hoje, minha mãe se aposentou com 30 anos de serviço em 84 e ela decidiu voltar para o Rio Grande do Sul para ficar perto dos irmãos dela e tal. E aí eu fui com ela, e nessa 85, e lá ela estava aposentada e tal, e ela me deu umas, tipo, mobilete, aquelas motinhas e tal, e depois ela terminou me dando uma motinha, uma RX 125, e eu já com 12, 13 anos de idade, eu já andava de moto, e aí eu pegava a moto e ia até Tramandaí pela estrada, eu fazia umas loucuras, assim, já muito jovem, assim, sozinho, pegava a moto, ia pra praia, aí voltava. E aí eu tinha muitos amigos, a gente ficava andando de moto, aí até que um dia eu tive uma queda com a moto. Foi uma queda boba, assim, tomei o cara, eu estava meio atrás, o cara entrou para a esquerda e eu acertei a traseira, terminei machucando meu pé e aí, poxa, aí eu fiquei uma semana meio sem andar direito, eu falei, meu, esse troço risco tá alto, né? Mas depois eu voltei a andar de moto. Aí eu falei, quer saber, eu vou vender a moto. Aí eu pensei, falei, meu, quer saber, eu vou vender essa moto e vou comprar uma prancha de surf.
Aí eu fui lá no centro de Canoas. Foi a sua primeira prancha? Foi minha primeira prancha, uma Realce Nordeste que eu comprei lá no centro de Canoas. E minha mãe todo ano, dezembro, ela alugava um quartinho lá em Tramandaí, que é o litoral de lá. Lembra o tamanho da prancha? Era uma 6.0, se eu não me engano. Era uma 6.0 ou 6.2, eu acho que era uma 6.0, não lembro exatamente. Mas era uma Realce Nordeste, novinha. Poxa, e aí eu fui para Tramandaí, cara. Só que eu só tinha aquela experiência de... Na infância eu ia para São Vicente, para Santos, fazia uns bate-volta com minha mãe de busão, a gente ia de ônibus, minha mãe levava a gente, pô, vamos passar o dia lá em Santos, em São Vicente, saía de manhãzinha, pegava a rodoviária, busão, chegava lá, ia de planonda, aí você via os carinhas já andando de pé na prancha, falei, meu, é isso que eu quero fazer. Isso que eu quero. Pô, e eu, poxa, e eu ia deitado, atiradão, assim, tomava até umas vaquinhas lá e tudo, tal, e aí eu falei, meu, mas eu não tinha conseguido ficar de pé ainda. Aí, cara, aí passou muitos anos, eu peguei essa prancha, a gente foi passar um mês lá em Tramandaí, eu comecei a surfar lá em Tramandaí. Tramandaí lembra muito, sabe o quê? Bertioga. É aquele praião grandão, com as ondas lá fora, fechando tudo, água, sabe? Água escura. Tipo, fecha tudo, lá fora, difícil de varar. Meu, eu aprendi na raça. Quer dizer, eu não tinha ninguém para me ensinar a surfar. Então, meu, eu só vi os caras lá atrás da arrebentação, falei, meu, tem que ir lá. Aí eu ficava tomando, vaqueando e pô, você não sabe nem tomar caldo. Aí você já toma aquele lip na cabeça, já é jogado, já... É o rola? Batizado assim, né? E assim foi, até que eu comecei a conseguir passar a arrebentação, cara. Mas, meu, dropar era só deitado, despencado lá de cima, tomando cada vaca. Total, só vaca, era divertido, mas meio perigoso, porque às vezes você caía meio embolado com a prancha, eu me jogava nos cachorros. Eu sempre muito atirado, não tinha muito medo, assim, tá ligado? Tanto que quando eu era moleque, assim, tipo 3, 4 anos de idade, você vê aqueles filmes Superman, eu punha um capacete, assim, na escola, e eu saltei lá de cima de uma escada, falei, agora eu vou voar, saí voando de testa no chão, assim, fiquei com um galo desse tamanho... Fiquei com um galo desse tamanho a tarde inteira lá na sala, a professora pondo gelo na minha cabeça. Eu era meio xarope, assim, entendeu? E aí eu me jogava nos buracos lá, mas não aprendia. Aí nesse mesmo ano, isso aí foi 87. Era o final de 87 isso aí. Aí eu falei, quer saber? Vontade de voltar a morar com meu pai e com minha avó lá em São Paulo. E aí eu falei, pô, vou levar minha prancha, vou pedir pro meu pai me levar pro Guarujá, né? Aí eu voltei para São Paulo e meu pai começou, falei, pô, me leva pro Guarujá. Aí ele me levou pro Tombo, Praia do Tombo. Fui lá para fora, já sozinho, adolescente, dropei uma onda lá, meu pai viu, pô, esse moleque até que leva jeito, né? Aí ele começava a me levar para uns bate-volta lá pro Guarujá, ia para Pitangueiras, ali na frente da ilha. Depois eu comecei sozinho de busão. Morava nas Perdizes, aí eu pegava um busão lá das Perdizes até o metrô, fazia as baldeações. Trip, galera. Fazia as baldeações lá, tal, pegava o busão lá no Jabaquara, descia na rodoviária do Guarujá, caminhava meia hora, chegava no Bombeiros, que eu já fiquei amigo dos bombeiros, deixava minhas coisas ali e passava o dia dando as quedas, caindo na frente da ilha. E aí eu terminei, surfando muito na ilha, conhecendo as pessoas lá, e também aprendendo, né, cara? Porque, já naquela época eu ainda não sabia surfar direito. Eu já andava de skate. Isso aí quantos anos, mais ou menos? Já tava com aí eu tava com 15, 16, eu já ia sozinho. Minha mãe até me dava na vivência do surf já. Minha mãe já me dava uma autorização dos juizados de menores para poder entrar no busão sozinho. Porque tanto que eu ia quase todo final de semana. 6 horas da manhã eu estava saindo de casa, mais ou menos 8h30, 9 horas eu estava chegando lá nos bombeiros, lá do Guarujá, e voltava final de tarde, cara. E aí, uma curiosidade, a prancha você trazia de São Paulo?
No busão, no metrô, isso aí, era mochilinha, prancha na capa, pegar busão e aquele alienígena no busão e no metrô. Naquela época a galera já falava, que isso? Não, era, Golfarite, cara. Eu tinha uns amigos meus que os pais levavam, tinha carro. Eu não tinha, meu pai me levava de vez em quando. Não era toda hora que ele queria me levar. Eu falei, não, eu vou ficar aqui, não, vou ir, né, velho? E aí eu comecei também naquela época a andar de skate com a galera lá das Perdizes. Eu tive a oportunidade de conviver com os melhores skatistas do Brasil na época. Os caras saltavam a rampa, o Cupim, que foi campeão, que era street, não sei se você lembra do Cupim. Lembro, sim. Era meu amigo pessoal, o Cabral. Você conheceu o... Badeco, do Grito da Rua, do programa. Aqui em Ubatuba, o Harry, você conheceu? O Harry não. Aqui em Ubatuba, quem eu conheço bem, que é um bom skatista, é o Jeff Soares, aqui, do Tio Gato, o Tiano. E eu não conheço muitos skatistas. Nós temos entrevista dentro do nosso site com o Harry Og Jumonde, que é o Arizinho aqui em Ubatuba. Aqui. Eu vou assistir. Ele é a lenda do skate mundial, tá ok? E ele deixou pra gente uma entrevista. Só conferir lá, galera, no nosso site, surfbrazucas.com. Irado, lá. Eu vou assistir também. Ele é a lenda do surf mundial. Ele é radicado hoje em Nova York. Legal. E aí artista da primeira. Legal, vou assistir. E aí, cara, era tipo, dia de semana, ou quando eu não ia pra praia, era skate na rua, descia a Avenida da Consolação inteira de final de semana, fazendo slide lá da Paulista até a Roosevelt, e chegava na Praça Roosevelt, tinha o Beto Ordai, lembra do Beto Ordai? Que dava aqueles puta-olho, assim, irado. E aquela Conceição... Achando que tava surfando, já ia descendo, fazendo slide com a Consolação inteira. A gente andava na FAAP, atravessava a cidade andando. E como é que foi seu pulo de chegar a estar nesse surf, né, nesse skate, então, nessa pegada? Era isso. E virar um professor, virar acadêmico, cara. E aí, como é que veio essa piração de você acadêmico? Primeiramente, cara, eu gostava de skate, mas eu gostava muito mais de surfar. Só que, pô, pra um cara da cidade, cara, que era longe da praia, difícil de chegar no litoral para pegar onda, né? Então, você vê, era para pegar onda, era de busão, assim, pro Guarujá e tal. E assim, eu queria muito morar na praia. Eu tava com um projeto de vida. Eu falei, eu quero sair de São Paulo, eu quero... morar num lugar assim que tenha altas ondas. E, meus amigos do bairro já faziam intercâmbios, queriam para Califórnia, morar na Califórnia. Eu não tinha essa condição financeira que os caras tinham. Mas já tinha mentalidade desde cedo já. Só que eu falei, vou fazer isso no Brasil. Pensei, será que eu vou morar no Guarujá? E aí eu vim a primeira vez para Ubatuba em janeiro de 90, com um amigo meu que a família dele frequenta aqui há muitas décadas, e eu conheci o Félix. O primeiro lugar que eu surfei em Ubatuba foi no Félix. Conheceu a família Chumbo? Eu conhecia, na verdade acho que não era essa família não, era a família do professor João Camacho, na época que ele era casado com a mãe do meu amigo, e meu amigo vinha para cá desde 5 anos de idade, já sabia surfar bem. E o professor João Camacho era professor da PUC, lá de filosofia, lá da PUC de São Paulo, e tinha uma casa aqui no Félix, e a mãe dele era muito gente boa também, a esposa dele, a mãe do meu amigo, era muito legal, então era meio parte da família ali, eu sempre frequentava a casa deles, e um dia eles me convidaram, eu passei 9 dias em janeiro aqui no Felicão, e aí a gente fazia Itamambuque Félix, eram os lugares que a gente surfava. Primeiro lugar aqui. Já pegando ondas punks aqui. E também ainda aprendendo a surfar. Ainda eu tinha aquela realce nordeste, ia me jogar no Félix, uns buracos com o tamanho dessa linha, lip assim na base, e raso? Não, ondas desse tamanho já, 1 metrão, 1,5 metro até. Então, mas o fundo raso também. Raso e lip na base, né, velho? Eu me jogava lá de cima vaqueando, já era assim. Tomava uns tombaços, assim, mas meu amigo até falou, meu Guto, porque os amigos é Guto, né? Então, Guto, é perigoso você tá fazendo, te cuida. Porque eu lembrava do skate, que eu já dropava o Banks e tal, dava uns drop irados, assim, aí eu falei, não, eu vou tentar fazer igual. Só que no mar é muito diferente, porque tem a dinâmica, as correntes. Andar de skate te ajuda, mas você tem que conhecer o mar para poder surfar.
Não basta saber andar de skate, te dá base, te dá uma base diferente, mas não é suficiente. Não acha que você anda de skate, você vai chegar no mar e vai sair arrebentando. Não vai nada, você vai começar do zero, velho. Porque o mar é toda uma ciência que tem ali por trás. Tem que ter humildade no mar. Tem que ter humildade. Tem que gerenciar o risco. Tem que gerenciar o risco. E aí eu, nessa pegada de surfar, eu comecei a ir de busão sozinho para Floripa. Aí eu pegava o busão, aí a primeira vez eu peguei o busão, janeiro de 90, eu tinha uns 16 anos, e aí eu fui lá para a Lagoa da Conceição, estava rolando o OP Pro 90. Esse campeonato quem ganhou foi o Tinguinha Lima, inclusive, que eu vi a bateria, galera, OP quem 90, lembra, e quem ganhou foi o Tinguinha, na época que era do Guarujá, o Tinguinha, né? Eu vi a bateria, tinha uns 2 metros servidos na Joaquina, ele vinha atrás da pedra dando umas batidas de backside assim, ó. E eu assim, eu vi olho no olho. Ali eu conheci caí no mar com o Amaro do Tombo, nos baita dia. Fiz amigos lá, assim, fiquei num albergue simplesão, era assim, era um quarto, vários beliches e uns armarinhos, então era baratinho e tinha um banheiro coletivo. Aí você levava teus Nescau, tuas mortadela, e lá e se virava. Passei quase uma semana. E aí, como é que foi a virada? Nessa viagem que eu conheci um surfista profissional, que ficou muito meu amigo, que foi o Adriano Vasconcelos, lá do Ceará. Chegou a conhecer o Adriano? Não cheguei. Ele participava do circuito brasileiro naquela época. E aí eu lembro de ter conhecido ele em 90. E aí eu voltei para São Paulo. E no ano seguinte eu fui de novo. Durante o ano, todo feriado eu ia, passar 3 dias e voltava. Saía sexta e voltava domingo à noite, de busão. Mudou do norte para o sul. Mas eu ia de busão, passava 3 dias lá e voltava, porque tinha aula segunda-feira e tal, São Paulo e tal. Tinha que voltar. Até que no final do ano eu decidi, quer saber? Eu vou morar em Floripa. Decidi, vou morar em Floripa, cara. Eu vou arrumar um trampo lá e vou me matricular numa escola ou só trabalhar. Eu nem estava muito preocupado em estudar na época, não. Quando eu era adolescente, eu não tinha eu não queria muito estudar. Eu queria ter um trampo e pegar onda, sabe? Era aquela mentalidade mais de curto prazo, assim. E aí quando eu fui, acho que uma situação que foi legal, porque no ano seguinte, isso foi em novembro de 90. A primeira vez que eu fui para Floripa foi em janeiro de 90. Em novembro de 90 eu decidi ir para Floripa. Falei, vou pegar minhas coisas, minha prancha, minha mochila, pegar o busão, vou para Floripa, vou me jogar, vou lá para aquele albergue lá, vou tentar arrumar um trampo de que for, de restaurante, de lavar prato, o que for, vou arrumar um trampo e vou pegar onda, vou ficar 1 quilômetro da Joaquina. E nessa viagem, no mesmo busão que a gente foi para Floripa, estava quem? O pai do Ricardinho Toledo, o seu João Maria, e o Jacaré. Eles estavam indo porque ia começar o OP Pro 91 e eles iam trabalhar de segurança do campeonato. E aí eu fiquei amigo dos dois, cara. Foi, acho que, uma coincidência. Eu lembro na época, o seu João Maria era um cara, pô. Quando eu já cheguei na rodoviária, o Jacaré e o seu João Maria, 2 caras braçudo, fortão. Eu falei, meu, esses caras, tinha cara de ser, esses caras são de Ubatuba, velho. E ainda levando prancha. aí eu conheci os caras. Aí, já vira amigo. Já caiu, já fiquei. O seu João Maria era mais serião, assim, sabe? Era gente boa, mas falava menos. Já o Jacaré era mais descontraído, ele era capoeirista, assim, mais da mesma geração do seu João Maria. E aí o João Maria falou, meu, quando você for para Ubatuba, procura a gente lá, entendeu? Porque eles gostaram de mim, aí, pô, eu falei, procura a gente. E aí eu fiquei lá. E nesse que eu tava ficando lá, quando começou o OP Pro 90, o Adriano voltou para lá. E eu falei, meu, aí a gente trocando ideia, muita história, né? Porque, pô, a gente ia a pé pra praia, e o Adriano conhecia todo mundo, aí a gente tava caminhando pra praia, para um Fiatzinho velho, 147, quer carona, Adriano? Aí a gente entra no carro, quem que tá dando carona pra gente? Cauli Rodrigues, que era um dos lendas do surf, né? Pô, a gente foi conhecendo, eu conheci o Aníbal, na época, que também na época tava correndo brasileiro, ia a pé pra praia também. Hoje eles estão no outro patamar, né? Mas naquela época era tudo gente assim, simplesão, de chinelinho, indo pra praia a pé, descalço.
E aí eu já fui conhecendo, conheci o Fabinho Silva do Ceará, lá do Titanzinho, na época era uma revelação. Você lembra Sim, chegou? inclusive deixar aquele parabéns para Larissa Santos, do Titanzinho lá. Porra. Acabou de ganhar Quero o mandar um campeonato. abraço aí pra galera aí pro Adriano Vasconcelos lá de Fortaleza, eu nunca mais vi o Adrianão. E pro Fabinho também, que eu tive a oportunidade de conhecer, mas aloha aí pra vocês aí, pô, valeu a vibe. E aí o Adrianão, naquela época, o que ele fazia? Ele morava com a esposa dele e uma filhinha recém-nascida lá em Garopaba. Aí ele falou, pô, mas você vai ficar morando em Floripa? Eu falei, vou, pô, que nada, cara, vem pra Garopaba, eu te conheço todo mundo lá. Vou te apresentar a Ferrugem. Ferrugem, Silveira, Rosa Norte, Rosa Sul, Praia da Vila, Praia da Garopaba. Você apaixonou pelas direitas lá ou não? Não teve jeito. Ali foi minha escola, ali eu aprendi a surfar. Até ali eu estava aprendendo a surfar. Quando eu fui morar em Garopaba, aí o Adriano me trouxe para lá e falou, não, vem morar em Garopaba. Aí ele meio que foi meu coach, assim, por um tempo. Tipo, coach de brother mesmo, não era um trabalho profissional. Falei, ó, é o seguinte, se é gente boa, eu vou te levar lá, vou te apresentar para todo mundo lá, cara, vou te pôr no pico, eu conheço todos os locais lá, velho, você vai ficar em casa, brother. E aí foi assim mesmo. Me abraçou, me levou, e eu era jovem, eu tinha o quê? 16 para 17 anos. E eu falei, meu, é mesmo? Aí ele falou da Praia do Silveira, eu já tinha visto nas revistas Fluíra, o Silveirão, eu falei, você surfa lá? Lembra aquele 88, 12 pés que deu? Você já caiu ali? Eu falei, pô, conheço bem, vou te pôr ali. É aquela direita, eu não esqueço da direita da ferrugem, no canto ali, né? No canto direito, a ferrugem, ela tem dois picos. Ela é uma esquerda no canto esquerdo e uma direita no canto da barrinha. No canto da barrinha, que tem até um cemitério indígena. Então, e aí eu passei um ano em Garopaba, aprendi isso, lá que eu aprendi a surfar, cara. Eu comecei, por exemplo, a primeira vez que eu surfei no Silveira, você tem que entrar pela pedra, você tem que conhecer o caminho, é uma onda que vai lambendo a pedra, é um point break, e ela quebra um fundo de pedra, que de onde você pula aqui, até mais ou menos aquela madeira lá, é tudo pedra. E se você cair de pé, você vai pisar no ouriço. Então, galerinha, começou a chover lá no pico, lá tava maneiro a gente fazendo ao ar livre. A gente teve que mudar para um lugar coberto aqui, mas estamos aí, continuando. E... enfim, Luiz, como é que funciona essa história, cara? Aquele garoto que São Paulo, Guarujá, Ubatuba, partiu Floripa, Garopaba, começou a conhecer aquela vibe altamente positiva do surf. A pergunta é a seguinte, como é que se transforma esse surfista de alma, de raiz, virar um professor acadêmico hoje, renomado aí nas universidades aí? Pô, essa é uma pergunta excelente, até porque realmente eu sou professor, vai fazer acho que 22 anos que eu estou nessa carreira aí. Foi o próprio surf que me fez ir para esse caminho, porque quando eu estava em Garopaba para mim, eu tenho que dizer aqui, qualquer um que assistir esse vídeo, tem que saber que eu gosto muito de lá. Foi um lugar que foi uma escola para mim. Eu vivi um ano lá, conheci pessoas maravilhosas lá, tive excelentes exemplos lá. Então, primeiro, lá é um lugar de altas ondas. Eu vi uns caras mais velhos, assim, não tão jovens, uns caras já com profissão, empresários, médicos, advogados, além do próprio pessoal também, com uma profissão mais modesta e tal, mais simples e tal. Todo mundo, para poder pegar onda, tinha que ter uma estrutura, né? Sim, tinha que fazer o seu corre, né? Ter o seu corre, quer dizer, porque o surf, ele é um esporte que te exige uma certa condição financeira. Você tem que ter uma prancha não é barata. Para você ir para os lugares, é bom que eu andava tudo a pé, eu dependia de carona às vezes, quando eu pegava quando eu ia para Imbituba, surfar na vila, é porque algum brother queria me levar, mas eu não tinha a minha condução para eu ir. Eu ia para o Rosa Norte a pé, ou de busão lá, passando lá pelo sertão. Eu falei, poxa, e eu via que esses caras, eu entendi um negócio, cara, para você ser, eu via aqueles caras com esse já bem estabelecidos, pegando altas ondas no Silveira, pegando ondas grandes, surfando bem, e aí você conversava, eu tive o privilégio de conversar com muitos, ter amizade de alguns, assim,
E vi que, meu, esses caras tinham uma responsabilidade, uma profissão. Eu recebi uns toques também, uma orientação, porque eu estava longe de casa. Minha mãe estava a 400 quilômetros de distância, meu pai é 700, eu estava sozinho lá. E estava atrás do meu sonho, que era pegar onda. Eu queria saber como é que eu ia fazer, porque eu ainda estava começando. Aí eu descobri que eu precisava ter uma profissão. Eu amava surfar, eu já tinha aprendido a surfar, eu já dropava na laje de chuveiro, eu já ia pra vila, surfava na Ferrugem, no Rosa. Eu falei, meu, isso é vida, essa é a vida que eu quero. Eu quero pegar essas ondas, mas para fazer isso, eu preciso ter uma estrutura. E minha mãe me ajudava, mas ela não ia poder me ajudar a vida inteira. Sim. E ela tinha uma condição restrita, os gastos dela, eu não posso ficar dependendo da minha mãe a vida inteira. Então eu falei, meu, eu preciso arrumar um trabalho. E aí no próprio final do ano, lá em Garopaba mesmo, um amigo lá que tinha uma pousada me convidou, eu tive que entregar a casa, porque na temporada o aluguel fica bem maior. Falou, seguinte, eu preciso fazer umas reformas aqui na minha pousada, se você quiser... Se você me ajudar na reforma, fazer um piso, não sei, os trabalhos de obra lá, eu te dou um quarto aqui, você fica aqui 600 metros da Ferrugem. E aí eu surfava das 7 às 9 da manhã. 600 metros da Ferrugem, né? Pô, mas o cara me dava um quarto, aí eu surfava das 7 às 9 da manhã, ia pra lá, virava uma massa, a gente fez o negócio. Fiquei lá um mês, assim no verão lá de 91, isso é no verão, início de 92. Dezembro de 91, janeiro de 92. Aí eu falei, poxa, e agora? Agora o ano vai recomeçar. Vai virar o inverno, o que eu vou ficar fazendo aqui? Claro, surfar, mas como é que eu vou pagar minhas contas? Eu não posso mais ficar dependendo da minha família. Eu falei, meu, preciso arrumar um trabalho. Mas aí eu falei, poxa, mas que trabalho eu quero? Porque agora eu tenho 18, eu tinha 18 anos de idade. Agora eu estou com disposição, posso fazer um trabalho braçal, forte, mas será que eu vou aguentar fazer isso a vida inteira? Verdade. Quando eu chegar com 40, 50, será que eu vou ter gás de ficar levantando pedra, virando, sabe? Tipo, porque isso é um trabalho honesto, decente, que eu valorizo e faria de novo, entendeu? Mas chega uma hora que você, quer saber? Eu acho que eu preciso seguir o exemplo daqueles surfistas que eu conheci nesse ano. Quer saber? Eu vou arrumar um trabalho de dia, de auxiliar de escritório, passar o dia na empresa, eu não tinha concluído o ensino médio ainda, vou me rematricular no ensino médio, tinha abandonado a escola, falei, vou voltar para a escola e vou estudar e vou ser um cara muito comprometido. E quando eu tiver com uma graninha, vou voltar para São Paulo, falei, vou voltar para São Paulo, que ali eu acho que eu arrumo um trabalho mais fácil, né? E vou me matricular numa escola à noite e arrumar um trabalho de dia, e final de semana eu vou pro Guarujá, encontro meu amigo, a gente vai para Ubatuba de vez em quando. E, cara, foi isso que eu fiz, cara. E aí eu terminei voltando para São Paulo em 92, e minha avó ainda estava viva, eu fui morar com ela. Aí eu não precisava pagar aluguel. E aí eu arrumei um trabalho de dia, num hospital. Eu era tipo arquivista, ficava lá o dia inteiro no arquivo lá, e à noite eu estudava no Batistão, no técnico em administração. E minha mãe me ajudava só pagando minha escola, eu já me sustentava. Ela mandava só o dinheiro da mensalidade, que eu lembro na época que era meio salário mínimo. Ela me mandava todo mês, eu pagava a mensalidade, eu já trabalhava, a comida, minha roupa e minhas barcas de surf, minha cervejinha já era Tava garantido. Já era da minha, eu já bancava. Aí eu fiquei 1 ano e meio, assim, fazendo isso, estava indo, eu falei, daqui a pouco eu vou terminar o ensino médio, vou entrar na faculdade, eu estava pensando em fazer algum curso, pensava, ou economia, ou direito, ou psicologia, ser psicólogo, eu sempre gostava de ler, eu já lia bastante, eu sempre gostei de ler, eu li muito quando era mais jovem, hoje eu estou lendo menos, mas quando era jovem eu li bastante. Eu também, hoje eu leio bem menos. Eu leio muito pouco, hoje eu estou um pouco sincero, um pouco de preguicinha mesmo. Mas eu já fui muito, tive uma fase que eu mergulhei nos livros, eu falei, pô, que tema que vai me interessar? Onde é que eu vou conseguir fazer alguma coisa e tal? E aí eu estava passeando ali, ainda não sabia bem, aí no ano seguinte, foi em março de 93, minha avó faleceu. E como tinha muita gente na partilha lá da família, não ficou quase nada para mim, né? Não ficou nada para mim, eu falei, quer saber? Eu vou ter que voltar para Floripa. E aí foi julho de 93, porque com o que eu ganhava, se eu fosse ficar em São Paulo, eu ia morar num lugar muito
ia cair meu padrão de vida demais, porque eu morava numa casa confortável e tal. Falei, pô, se for para morar num lugar simples, pelo menos eu vou morar perto da praia. Aí eu tive rescisão lá do meu contrato, peguei o dinheiro das minhas férias, que fez 1 ano que eu estava na empresa, liguei para minha mãe e falei, ó, mas é o seguinte, aconteceu, minha avó faleceu, não vou poder mais ficar aqui, essa ajuda que você estava me dando para a escola, você pode continuar me dando para eu ajudar num aluguelzinho lá em Floripa, e eu arrumo um trabalho e estudo no estadual lá, no colégio público, escola pública lá à noite. E foi isso que eu fiz, e ela topou me ajudar, e aí Partiu Floripa. Parti Floripa. Fui morar no albergue que eu já conhecia. Era uma casinha bem simples de madeira, assim, parecia madeira. Não eram os albergues da juventude antigamente, não, né? Não, tinha o albergue da juventude no Morro da Lagoa. Aquele era um albergue de surfista mesmo. Que era, pessoal, era onde a pizzaria do Alemão, lá na Lagoa, lá. O Alemão era filho da dona Elza, surfista local da Joaca, que a dona Elza que era a dona do albergue, e lá ela transformou o albergue numa casinha de madeira simples. Eu lembro que eu pagava $70 de aluguel por mês, na época ela cobrava em dólar, porque na época não tinha real ainda. Não tinha real ainda, a inflação era muito alta. Você recebia uma grana naquela época, um depósito na conta no início do mês, você já tinha que ir numa casa de câmbio comprar dólar, porque se você esperasse 15 dias, o poder de compra do seu dinheiro caía pela metade. Então, chegou uma época que durante o dia para a tarde já mudava. Exato, por isso você tinha que comprar dólar. Você perdia um pouco no câmbio ali, e aí você comprava uns dólares e guardava ali. Os dolinhos ia trocando quando ia precisar fazer um supermercado, comprar um negócio. E aí lá em Garopaba, tive a oportunidade de conhecer o Morongo, que é o dono da Mormai, e ele que mesmo me ensinou a surfar na laje. Ó, você quer dropar, você tem que remar aqui. Depois de vários meses, ele me via tentando, não conseguindo, até que um dia ele falou, não, você está se esforçando, você merece. Aí ele meio que abriu as portas lá, porque é um dos caras mais local de lá, é o mais local lá. Assim, e aí abraçou a ideia, vem comigo. E eu sempre fazia, aí eu gostava do Morongo, admirava aquela galera, filho dele, o Sansão, que pega onda também, e aquela galera, os caras que eram minhas referências, entendeu? E aí, quando eu fui para Floripa, eu conheci o Netão. O Netão era o chefe da equipe de atletas de surf da Mormai. Quer dizer, ele que dizia quem patrocinava, quem não patrocinava. E como eu estava vindo de Floripa, de Garopaba, aí o Morongo até me lembra, ele perguntou, você está indo para Floripa? Eu tô, procura o Netão lá. O Netão era o parceiro dele. Eu não conhecia ainda o Netão. Aí quando eu cheguei, meio que o Netão... Porque era muito comum em Floripa o pessoal dar carona, sabe? Sim. Então na Lagoa, aí uma vez o Netão, ele tinha uma Toyota, que ele ia levar a galera para pegar onda, uma vez ele me deu carona, é esse, tá, eu sou o Netão, vai Morongo, Mormai, Garopaba. Tá, tem que falar o seguinte, eu te arrumo um trampo. Ele me arrumou um trabalho lá, e eu fiquei um tempo lá de secretário dele, lá tinha um escritório na casa dele, ficava lá no computador ajudando. Aí eu fiquei mais ou menos 1 mês e meio ali trabalhando com ele, e em seguida eu era amigo, aí fiquei amigo do Machucho também. Machucho era um cara que fazia pranchas, um dos caras das antigas de lá. Ele tinha uma fábrica de prancha, fazia capa, fazia leste. Aí eu comecei a trabalhar na fábrica do Machucho, fazendo capa, ajudando a fazer capa. Tinha um cara que dominava lá, sabia tudo, e eu comecei a trabalhar fazendo capa, fazendo leste, na fábrica e estudando à noite no estadual, lá no Instituto Estadual de Educação, lá à noite. E não faltava na aula, né, velho? Focado, era trampo, pagar as contas, não faltar na aula, fazer as lições para aprender mesmo, não ia lá só para fazer presença. Queria entrar, eu estava estudando na escola pública e trampando forte de dia e ainda pegava as ondas. E eu lembro que aí no 94 era o 3º ano do ensino médio. E eu estava nessa pegada. Aí eu deixei de trabalhar na fábrica e comecei a trabalhar em obra, auxiliar de obra. Trabalhava por empreitada. Preciso aterrar um terreno. Eu ia lá, passava das 8 às 5 da tarde, com a enxada e carrinho na mão, levava um potinho com a metade de arroz integral, outra metade de feijão, uma colher, meio-dia, à tarde de novo, entendeu? Água, dinheiro do busão, 5 da tarde ia para o centro de Floripa, que dá 45 minutos da Lagoa de busão, ia para a escola, ralava lá, chegava às 11h30 da noite em casa, quase meia-noite, porque a volta sai quase 11, 1 hora de busão para voltar também.
Olha o ralo, galera. Todo dia. Sábado e tal, às vezes ia pra praia, domingo. E no ano do vestibular, no sábado eu nem ia pra praia, eu ficava estudando pro vestibular. Falei, qual a relação de livros que vai cair na prova de português? Aí estudava as lições de matemática, só tive uma professora de matemática boa lá, de física também e tal, geografia, não sei o quê. E aí eu prestei vestibular para a UFSC, lá na Federal de Santa Catarina, nessa pegada, cara. E entrei, cara, de primeira em economia. Sem cursinho, trabalhando de dia de peão mesmo, auxiliar de obra, velho. E estudando no... E nessa época nossa aí, tinha que ter o cursinho que dava uma base boa, né, cara? Então, muitos vinham do cursinho, entendeu? Mas eu tive a oportunidade, pô, minha mãe sempre investiu nos meus estudos. Desde moleque ela me punha em umas escolas boas, assim, ela gastava quase metade do que ela ganhava para eu estudar, ela investia em mim, sabe? Mãe é mãe, né, cara? Lógico. Então, mãe tá no céu, ó. Ela tá aqui, minha mãe Cecília aí, obrigado por tudo aí, pô, então, Amém. me ajudou demais, né? Nessa que ela me deu essa base, eu aproveitei essa base. Sim. Falei, agora tá comigo, agora eu já tô mais grandinho, agora sou eu que tenho que fazer as coisas. Aí, né? Partiu a economia. Pô, entrei calor de economia, entrei em 25º na Federal de Santa Catarina, entre os 90 que entraram. E aí estudei demais. Aí que aconteceu, cara? Aí eu tive uma história que foi mais hard, assim, porque aí que aconteceu? Eu pagava um aluguelzinho que minha mãe mandava lá, aquela ajuda que dava. Aí, geralmente, no final do ano, o que eu fazia? Dezembro e janeiro, eu pegava minha barraca, minha prancha, nem barraca, eu pegava minha prancha, minha mochila, ia pra Garopaba, lá na Ferrugem. E aí tinha o Paulão da Capoeira lá, o Paulo Forte, que morava lá há muitos anos. Ele morava lá, era surfista, ele que introduziu a capoeira lá na Garopaba pra galera, era o professor de capoeira lá de Garopaba. E ele era muito meu amigo, era um cara muito humilde, cara raçudo também, até a origem dele é do Ceará também, mas ele trabalhou muito tempo no Rio, naquela empresa em plataforma de petróleo e tal, um cara casca grossa, conhecedor da vida, sabe? E ele era casado lá e tinha um filho dele, o Felipe, que pegava onda também, ele queria que o filho dele fosse profissional. E ele era meio caseiro, de um lugar assim, ó. Então ele meio que dormia ali e tinha uma varandona. Então eu dormia na capa da prancha assim, no todo. Eu ficava um mês dormindo aqui na capa da prancha, no todo do troço. Mas era um lugar raiz, né, galera? A única coisa que tinha era uma parede assim, ó, só que tinha uma mureta dessa altura. Então quando eu deitava, ninguém me via, mas se eu já levantasse, já estava passando a estrada ali, entendeu? Tipo, a estrada ali de areia ali. E aí eu arrumava uns trampos nos bar noturno lá da noite, lá de Garopaba, lá da Ferrugem. Aí ficava das 8 às 5 da manhã fazendo drink lá no verão. Aí quando voltava às aulas, eu ia pra aula. Férias, então, o foco era surf. Dava pra surfar, porque eu tinha que dar um trampo lá nos bares, e aí pegava onda, trabalhava nos bar noturnos e de dia, na hora que eu acordava, geralmente eu acordava 9h30, 10 da manhã, chegava às 5 da manhã lá, mas já os filhos dele já tinha criança pequena, 9h30 já estava gritando lá, já acordava meio assim, já ia pra praia, dormia mais um pouco na praia, pegava umas ondas, almoçava, e aí ia trampar de novo. Mas no ano seguinte, quando eu voltei aí eu precisei voltar para Floripa e começar os estudos e tal, o aluguel quase que triplicou, cara. Tipo, que eu tava pagando R$80, R$90, assim, o cara queria começar a cobrar 220, 250. Eita. Falei, meu, não vou ter grana, velho. E era o meu primeiro ano na universidade. Falei, meu, e agora, velho? Aí sabe que aí o cara, mas você pode, eu tenho um terreno aqui, você pode pôr uma barraca ali atrás de iglu, você paga R$20 por mês pra morar na barraca. E tinha um banheiro ali, cara. E aí, meu irmão, primeiro semestre da faculdade, morando numa barraca iglu. Cara, eu tinha 2 calção, 2 camisas, meu caderno, minha caneta. Quando chovia, encharcava tudo, cara. E olha, eu vou dizer uma coisa pra você, velho. Fui um dos melhores alunos da turma ainda, velho. Porque eu ia de manhã pra universidade, assistia a aula, pegava o busão cedinho. Aí chegava à tarde, almoçava ali no bandejão, porque tem uns... Você tira um dia desses pra contar pros seus alunos hoje isso? Eu falo para eles, porque eles são muito mal acostumados. Eles querem as coisas tudo na mão. Eu sou meio sargentão nessa hora, porque eu sou calejado na vida, né? A vida me ensinou
Ninguém me contou, eu fui lá para ver como é que é. Entendeu? Então, eu falo para eles, ó, vocês têm as coisas muito fáceis hoje. Meu primeiro computador eu fui ter depois de terminar o mestrado. Em 2005 anos depois de terminar o mestrado. Eu usava o que tinha lá quando a gente começava, no meu primeiro semestre de faculdade, comecei a fazer um trabalho para a universidade, não tinha computador disponível. Tinha um negócio que chamava sala de e-mails, que era uma sala lá na universidade, que tinha um monte de máquina de escrever, cara. Então você fazia datilografando, imagina fazer uma planilha Excel, aí você tem que virar a folha para fazer a coluna, a linha. Era assim, velho. Até que a partir do terceiro semestre a gente conseguiu começar a usar um laboratório e aí comecei a ter acesso a computador, aprender a usar o Excel, o Word, que eu não sabia. Eu sabia datilografar bem porque eu já trabalhava, eu tinha feito um curso. Fez o curso de datilografia? Para ir trabalhar em São Paulo eu fiz. Nossa época eu tinha visto. Né? Tem gente que nem conhece o que é curso de datilografia. Quando eu voltei para São Paulo em 90, depois de Garopaba eu voltei para São Paulo, era janeiro. Falei, não, preciso voltar para São Paulo e estudar. Primeira coisa, eu me matriculei no datilografia, porque os caras vão pedir isso no trabalho. Ah, SD. Pô, e aí eu já sabia datilografar. Cara. E aí, pô, eu morei o primeiro semestre inteiro na barraca, até que um nativo lá da lagoa, lá, que era o Vino, um cara que era um rasta, que andava descalço 30 km por dia, subindo, descendo ladeira, porque ele é meio corretor lá da lagoa, sabe? Ele arrumava aluguel pros caras. Eu tenho uma casa aqui. Ele falou, ô Luiz, arrumei uma... Ô Luiz, eles falam assim lá, né? Ô Luiz, tem uma coisa boa pra ti, cara. Aqui no canto da lagoa tem o seu Olímpico que ia alugar a casinha dele lá no morro, vamos lá ver. É lá que tem o Campeche? Não, ali era era um canto da lagoa. O Campeche está depois ainda. Ah, entendi. Tem a lagoa, o canto da lagoa, o Campeche. Rio Tavares e Campeche. Mandar um abraço pro meu amigo Charles Nader, analista e trader aí. Tem o canal dele no YouTube, quem quiser entrar lá também, galera. Pregão ao vivo todo dia, a partir das 2h, 1h30 da tarde. Charlão tá na área já. Charles Nader, grande trader, aquele abraço aí, lá de Floripa lá. Boa. Surfista também, acabou de pegar altas ondas lá em Chicama. A gente viu lá. Abração, Charlão. Tamo junto. Aí, cara, eu fui, era uma casa tipo, pensa um morro verde que nem esse. Era o mesmo morro verde igual a esse, só que era que você tinha que subir uma trilha a pé, era uma casa, sabe essas casas antigas que tem em Paraty? Era um engenho de farinha. A parede mais antiga tinha 200 anos de idade. A família lá estava há 200 anos já, a família lá, sabe? O dono ali, ele subia a pé, era um senhor de 60 e poucos anos de idade, todo dia ele subia o morro a pé, vinha com um fardo de cana nas costas para dar para as vacas, ele tirava leite da vaca lá embaixo. Morei 6 anos nessa casa. Aí comecei a ir de bike. E aí foi, cara. E aí no terceiro, quarto semestre da universidade eu virei monitor de estatística, porque eu era bom aluno, apesar das dificuldades, e aí eu virei monitor, e aí meio que quando eu estava me formando, os professores falaram, Luiz, você tem que fazer mestrado. E aí eles tinham já o mestrado lá, eu fiz a prova, entrei no mestrado em 2000, me formei em 99, e na metade do mestrado eu virei professor substituto lá na UFSC. E aí eu demorei para concluir o mestrado 3 anos, para me formar eu levei 5 e para concluir o mestrado mais 3. E aí na metade do mestrado eu já dava aula lá na UFSC lá. E aí eu tô dando aula há 20 anos aí já. 20 anos de professor. 22. Me diz uma coisa, Luiz, a sua formação hoje como é que fala? Autuária? Então, a minha atuação é na área de ciências atuariais. Atuariais. Ciências atuariais é a ciência do risco, que é o que você começou me perguntando. E o risco ele pode ser financeiro, securitário, de crédito. E na vida, que nem você falou do surf. Na vida, e entre outras variações possíveis aí, né? Tá vendo, galera? Olha pra você ver. Surfista de alma, passou os perrengues, fez os trampos, correu atrás, se esforçou, morou na barraca para se formar aí um grande professor, exemplo aqui pra gente, pra galera do surf. E falando de surf, como é que você veio aportar aqui em Ubatuba? Pô, ótimo. Muito legal a pergunta. E cair aqui nessas altas ondas aqui de Ubatuba e pela sua vivência, rodou o Brasil aí pegando onda. O que você pode falar das ondas de Ubatuba e como que você veio para Ubatuba?
Bom, a primeira vez que eu vim para conhecer foi com meu amigo, como eu te falei, a família do meu amigo ainda frequenta aqui, eles têm aí aqui no Félix tal, e amigo meu de colégio de infância. Mas depois, como eu já conheci Ubatuba, eu sempre falei, poxa, se um dia eu tiver condições, porque quando eu vim para cá eu me apaixonei. A primeira vez que eu vi Ubatuba na vida, acho que é bom contar isso, porque quando eu voltei lá do sul para morar com meu pai, eu fui numa banca de jornal, janeiro de 89, isso aí. Fui numa banca de jornal e comprei uma revista Fluir. E bem no meio da capa tinha o Barton Lynch dando um cutback numa direita de água azul, abrindo muito, tudo diferente daquilo que eu tinha noção de surf lá de Tramandaí, que é aquela água troço fechando, ventoso. Eu vi aquela onda que parecia, era um azul turquesa, aquela espuma branquinha, e abrindo muito, o cara dando um cutback irado, assim. Aí na legenda, Barton Lynch dá um cutback durante a etapa do Sandec 88, Sandec 88. Que fez capa dupla, Tamambuca. assim, ó, em Tamambuca. Eu olhei aqui, Itamambuca, Ubatuba SP. Eu nunca tinha ouvido falar de Ubatuba na vida. Aí eu olhei aquilo, eu olhei isso aqui, Ubatuba SP, eu falei, que isso aqui é em São Paulo? Porque a noção que eu tinha de praia em São Paulo era Santos, Guarujá, São Vicente. Que a água também que a água é marrom também, né, cara? Aquela coisa meio poluída, Areião. né, velho? E poluído, né? Não tem aquela esgotão e não sei o quê. E aqui você via aquela água limpa, cara, bonita, mó visual. Aí eu falei, isso aqui é São Paulo, isso aqui é Brasil? Não, eu preciso conhecer. Aí eu saí correndo pra casa com a revista, meu pai lendo jornal e fumando lá na poltrona, bem o estilo dele. Bem assim, ó, domingão assim, cara. Domingão assim, lendo jornal. Pela puta famosa, né, velho? Eu falei, pai, me leva aqui. Aí o quê? Ubatuba? Você tá louco, longe pra cacete. Não levo de jeito nenhum. Daí, cara, que... Zecão. Aí, Zecão, um abraço. Zecão, um abraço. Ó, Zecão é aloha aí, brother. Pô, então, e daí eu olhei aquela foto, eu falei, pai, me leva ali. Diferente do Zecão, que leva o filho pra todo lugar. Meu pai não queria saber. Não queria levar, não. Aí, pô, então... Aí, pô, você vê o meu pai, leva lá. Eu falei, não, levo não. Aí eu sei que eu continuei indo. Leva não. Eu falei, uma hora eu preciso ir lá, vou pegar um busão, vou descobrir algum jeito, eu vou lá. Eu sei que eu botei na cabeça que um dia eu precisava vir pra cá, né, cara? Aí que eu, no bairro, eu já tava andando de skate, tava andando bem, eu fazia downhill e tal. E aí eu reencontrei esse amigo, o brother meu, que estudou comigo mais na infância, na mesma escola. Aí ele disse, o que você tá fazendo aí, beleza? Ah, você tá surfando? Ah, eu também, onde você surfa? Aí ele falou, eu tô surfando em Ubatuba. Aí eu falava, onde você surfa? Eu surfo no Guarujá. Ele até riu, Guarujá, cara. Os caras riam, Guarujento, né? Os caras zoavam que eles falavam no Guarujá. Guarujento é me zoavam, legal o Guarujá, por que não é legal? Ó, você é chato, ó. Tá pegando meu pé que eu falo no Guarujá. Vamos lá pra você conhecer então, aí eu sei que eu precisei ficar insistindo para ele, como que você vai? Meu padrasto tem casa lá. Eu sei que eu colei nesse brother, fiquei enchendo o saco dele 1 ano para ele me trazer para cá. Até que um dia eles me trouxeram. Bom, assim eu conheci, cara. Aí fiquei apaixonado por aqui, brother. E aí, mas para voltar para morar aqui, estava em Floripa, aí chegou 2008, eu estava dando aula já há uns 5, 6 anos lá em Floripa, aí começou a faltar trabalho para mim nas universidades. Porque ela tem menos lugar para se trabalhar, enfim, começou por questão mesmo de trabalho, eu falei, vou precisar voltar para São Paulo de novo, né? E tá esse brother de novo, me ligou, Gutão, você tá aí bem em Floripa aí? Falei, porra, né, tô precisando de trabalho, cara. Quer vir para São Paulo? Fica aqui em casa umas semanas aí, a gente vai e bota uns currículos aí que a gente vai arrumar um trampo pra você. Aí eu fiz isso, julho de 2008. Vim e fiquei na casa do meu amigo, espalhei os currículos e aí eu fui contratado pela Uninove. Aí dei aula 7 anos na Uninove, lá de 2008 a 2015.
Uninove em São Paulo. São Paulo. É, dei aula na Vergueiro, na Vila Maria, Santo Amaro, Barra Funda. E aí, 2009, e eu estava quase uns 6 anos sem surfar. Na metade do mestrado, meio que eu parei, porque eu estava muito estudando, trabalhando, eu larguei meio surf. Assim. E aí, em 2009, eu comprei uma moto para dar aula, para trabalhar, e aí eu comecei a andar de moto, cara. Aí comecei a ir para o Chile, para Argentina de moto nas férias, fazer umas viagens assim. E aí, em 2012, eu estava na Serra Gaúcha de moto no inverno. Falei, quer saber, meu, eu preciso voltar a surfar, cara. Aí eu peguei a moto e vim para Ubatuba. Fui pro Tio Gato aqui, fiquei no Tio Gato, fiquei amigo da família do Tio Gato aí, inclusive é uma família que eu tenho muito carinho por eles, porque eles me ajudaram por vários anos. Porque aí eu comprei um pranchão do Alexandre Moliterno e deixei lá no Tio Gato. E aí todo final de semana eu vinha de moto. Já tava lá. Pranchão aqui, eu vinha de moto todo final de semana. Eu surfava em Tamambuca ali, voltei a surfar em Tamambuca. E nessa, continuando o trabalho em São Paulo e vindo para cá. Aí, vários anos fazendo isso. Eu já estava quase 10 anos, que eu já estava. Chegava janeiro, eu ficava janeiro inteiro em Tamambuca. Já portava e já ficava aí, já jogava âncora. Barraca, ia surfar. E aí, cara, peguei mares maravilhosos, velho. Aí eu falei, meu. Aí veio a pandemia, né? E a pandemia, o trabalho do professor virou online, nessa época. Online. Online, é. E aí, tipo, 2020 começou a pandemia, eu fiquei uns 6 meses no meu apartamento lá que a Unifesp é de Osasco, né? Então, eu terminei, consegui, hoje eu tenho meu apartamento lá em Osasco, comprei um apartamento lá. E aí tava em quarentena lá em Osasco, lá, dando aula online, quase nem saindo. E aí a perspectiva era a gente continuar mais pelo menos um ano nessa, quer saber? Sim, sim. Eu vou para Ubatuba, velho. Por que não, né? Por que não, velho? Aí eu conversei com o pessoal aqui do Tio Gato, aluguei um chalezinho deles, fiquei quase um ano lá. Em 2021 vim para cá. E aí em novembro eu peguei um aluguel anual lá no centro. Aí eu tô morando há quase 2 anos, só que agora a gente não tá mais online, né? Então eu subo uma vez por semana para dar aula. Vai fazer o presencial lá. O presencial na aula, mas o trabalho não é só uma vez por semana, né? Tem que orientar aluno, eu tenho reuniões com os colegas, com outros... Consegue conciliar com o surf, tá surfando direto? Dá, porque as orientações, as reuniões, outros trabalhos a gente consegue fazer tudo online. O que a gente não faz mais online é a aula mesmo. Aí eu preciso ir lá uma vez por semana. Ô Maluf, você, em toda essa sua correria de surf, essa sua profissionalização da pessoa Luiz Maluf, né? Se tornar essa pessoa acadêmica, tudo. Esse lado acadêmico que é forte, esse lado surfista que é forte. Você tem algumas preferências na vida, que a gente deve acreditar nisso. E falando em preferência, você tem uma praia preferida em Ubatuba? É difícil, a gente já sabe disso. Eu posso dizer o seguinte, cara. As praias que eu tenho 3 praias que são as que eu mais, 2 que eu mais vou e 3 que são assim, na verdade tem até mais, tem algumas que são meio secret, né? Que os locais sempre pedem pra gente preservar, pra gente não falar, certo. Claro, e vamos respeitar isso. E então, mas eu tenho alguns secrets muito especiais, mas assim, olha, eu tenho a minha primeira praia é Tamambuca, porque lá que me recebeu, tá? Quando eu voltei a surfar. E aí depois eu comecei a vir para a Vermelha do Norte, e eu gosto muito desse pico aqui, hoje, que eu também tenho muito carinho por aqui, as ondas excelentes, o Félix, eu gosto muito do Félix, eu gosto de me jogar nos tubos de pranchão lá. Nessa sua caminhada aí, tem alguma onda que você pode falar assim, puta, aquela onda foi insana, é uma onda que gravou na cabeça, você consegue lembrar? Uma onda, olha, eu tenho uma assim, cara, que é num secret, que foi o primeiro tubo de backside de pé sem mão na borda e único que eu peguei na vida, de 1,5 metro. No secret, tá, galera? Que assim, no Félix foi o primeiro lugar que eu entubei grebado. E dropando já grebado e durante o drop já tá cobrindo. E só não saí 100% porque tinha um brother
remando mais na frente, que eu precisei desviar o bico para não atropelar ele, aí senão eu sairia, mas pelo risco de não atropelar... Você gerenciou. Lógico, desvia para não machucar seu amigo, né, Bruno? Então, mas eu rodei dentro do tubo mais ou menos uma seção daqui até aquela outro poste assim, grebado, e aí ele estava vendo ele remando lá, e aí quando eu vi que se eu não fizesse isso, eu ia passar em cima. Aí eu saí, aí vaqueei, mas se eu não tivesse desviado, eu ia sair, porque abriu a fresta lá. E outra nesse Secret, esse tubo, e assim, algumas ondas nesse... Só fala, direita ou esquerda no Secret, que foi esse tubo? Eu sou regular, então no caso essa nesse Secret que eu entubei de pé foi para a esquerda, mas eu tenho umas direitas lindas, por exemplo, quinta-feira mesmo, aqui, quinta passada. Você falou do Larrea? Essa foi sexta, o Larrea estava ontem, foi sexta aqui, o Mário deu uma abaixada um pouco, mas na quinta foi o ápice do swell, a gente tinha uns 2,5 metros mais ou menos. Isso mesmo. Fim de tarde, cara, peguei uma direita monstra aqui, cara, lá fora, sozinho no pico. Saí lá na frente dos trailers lá, velho. E com o pé assim, ó, na areia. A gente fez até uma filmagem aqui, não tinha ninguém na água. Pô, então, alguns horários ficou realmente. Eu caí, tipo assim, eu caí na água quase 5 horas, 5 e pouco. E nessa lembrança também, pior caldo, você tem? Tem. Não foi aqui em Ubatuba, foi no Gravatá da Praia Mole. Lá, o Sol de Sul, lá, quebra, porque Floripa tem uma dificuldade quando o swell está de sul, sabe? Os lugares lá são mais favoráveis para nordeste. Alguns picos quebram bem de sul grande. Então, por exemplo, Garopaba quebra muito bem de sul com vento sul ao mesmo tempo, porque a Silveira mesmo, ela quebra de vento sul com vento sul e não fica Amaral, por causa do costão. Então é protegido e fica de alta qualidade. É o ponto mesmo. É o melhor pico. Então, foi um mar, cara, em 97, que caímos 3 pessoas somente naquele dia no Gravatá da Mole. Dava quanto? Uns 12 pés servidos, assim, cara. A Praia Mole, ela lembra um pouco de tamanho, pensa na Brava do Camburi. Sim. Não praião que tem um costão longo lá para fora. O Gravatá, a onda oceânica, ela vem atrás da ponta. Então ela é como, se imagina o costão, o canto direito do Camburi lá fora, mas vinha uma linha do canto direito e ela atravessava a praia. Você olhava de cima do morro, parecia Havaí nas fotos. E aí, eu lembro que eu tinha uma 7.2 na época, e eu tinha ido de bike, olhar lá de cima do morro, perto do meio-dia, só para dar um cheque. E minha prancha estava na casa de um amigo meu. E eu fui sem prancha, subi um morro, olhei lá de cima, quando eu vi lá de cima da Bahia umas linhas azuis. Mas, cara, tava grande, mas estava perfeito. Tava sol, céu azul, água azul, tava lindo o dia, parecia... E o vento estabilizado, você via umas linhas, falei, meu, eu nunca vi a Praia Mole tão grande assim na vida. Foi em 97, a galera chamou aquele mar de Mar da Década. Vou cair. Eu olhei a condição, falei, meu, eu vou cair, velho. Aí eu fui, voltei com a bike, catei a prancha, eu tinha rec, botei a prancha no rec, subi lá em cima. Quando eu desci na areia, eu achei que eu ia cair sozinho. Tinha um cara que morava lá que era de Saquarema, um local de Saquarema, meu amigo até hoje. O cara, casca grossa, esse era um dos caras que sabe surfar, né, brother? Eu de 7.2 e leste, o cara com uma 6.2 sem leste. Eles, você vê os caras tem os caras que são, né, velho? E mais um garoto mais novato assim, mas também golforite, que era de São Paulo e estava estudando lá na UFSC, que tava eles os dois conversando. Quando eu desci, e aí ele chegou para mim, e aí, Luiz, vai cair? Falei, vou, brother, vamos. Só tava esperando alguém para cair comigo. Aí a gente tem que caminhar um costão, quando você caminha na pedra uns 15 minutos e salta lá por trás lá por trás. E ali vinha a Séries varrendo lá, o primeiro garoto, entrou primeiro o garotinho, quer dizer, o garotinho porque ele era mais calor para nós, assim, mais jovem também. Entrou esse garoto primeiro, hoje deve ter nunca mais vi, mas deve estar surfando pra caramba. Então, e aí ele foi remando, não contou muito timing. Quando ele passou a pedra, ele foi barrido. Nossa, já veio a série lá por trás assim, porque tem um bico. Então você tem que passando a pedra, você sai no bico para fora e vem as ondas. Se você entrar na hora errada, você vai tomar a montanha lá de fora.
E ele foi varrido e não voltou mais. Aí entrou em segundo ele. O cara entrou, deu timing, passou e foi lá para fora. Não deu 3, 4 minutos, veio uma bomba gigante, ele dropou, acertou, foi embora e não voltou mais. Pegou uma e foi embora. Tava sem lash, serrar ali e não volta mais. E aí eu fiquei olhando um pouco mais, eu esperei quase uns 10 minutos de ele ter saído, eu ainda fiquei olhando, contando o timing das séries. Aí fui. Aí você fica olhando ela paralela assim, mais ou menos. Tipo assim, você olha a pedra mais ou menos onde está a árvore ali. Aí vem as linhas lá fora. Aí vem uma montanha. Veio a primeira da série, ela tinha uns 10 pés. Não era a maior da série. Mas veio uma montanhona. Mas aí eu remei nessa primeira e fui. Remei nessa primeira e fui descendo. Sabe quando você vai descendo ladeirão, assim, ó? Vai, não parava, não parava, não parava, não parava. Aí ela começou a gente chegar mais na seção mais da frente, começou a levantar. Quando eu vi, formou um maior paredão. Eu falei, meu, vai. Aí eu saí por cima, sabe? Tipo, para não tomar. Quando eu saí por cima, eu tava saindo, eu olhei para lá, a de trás era maior. E a de trás já estava mais ou menos fácil do tamanho desse telhado, assim, ó, já estava assim, ó, velho. E eu vou falar uma coisa para você, velho, não tinha o que fazer, velho. Só olhar e falar, fudeu. Porque já estava assim, ó, mano, já estava assim, cara. Aí eu olhei para aquilo, peguei só a prancha, joguei assim e respirei. Puf, tomei. Cara, quando tomou uma pancada, a primeira coisa que eu vi foi um tac, o lash estourando. Já deu pra ouvir. Já fiquei sempre. E aí me jogou lá pro fundo, brother. Ó, foi um dos piores causos da minha vida, porque ali eu tomei 2 ondas na cabeça sem sair, entendeu? Ela me jogou muito pro fundo e te jogou numa força que eu rodei tanto que eu não sabia mais onde era cima, lado, onde que é pra cima, onde é pra baixo. Então, naquela vez, e ali embaixo, a água é muito escura. Então você não consegue enxergar para que lado que você está. E eu estava fundo. Então, e aí eu já estava, acho que, já estava uns 30, 40 segundos já rodando lá embaixo. Bastante tempo. E já estava assim. Aí, quando parou de rodar, eu não sabia para onde eu estava. Eu fiz assim, vi uma bolinha. Aí eu joguei uma bolinha e falei, vou atrás da bolha. Aí fui remando lá para cima. Quando eu mas tem que ser, cara, não tem outro cara. Você não sabe para onde que é o lado. Quando a vaca é grande. Isso, foi atrás da bolha. E aí, quando eu saí, já tomei mais. Eu sei que eu fiquei uns 15 minutos para chegar na areia, cara. Eu cheguei na areia, tava. Aquela embaixo da água eu achei que eu ia apagar, pelo tempo que eu fiquei embaixo. Eu quase apaguei. Eu cheguei no limite ali, cara. Esse foi o pior, velho. Mas não desisti, não. E outras bombas, né? Galera, isso é a vivência do surf. A gente está com o tempo já estourando, a gente passou de 1 hora aqui conversando com esse grande surfista, professor, manda muito, pega muita onda, mas a gente não pode deixar de fazer uma linkagem do começo do nosso podcast com esse finalzinho que você acabou de falar da bomba, cara. Eu te faço uma pergunta, essa ligação. Tem que se gerenciar o risco dentro do mar, né, Maluf? Que dica você dá para quem o nosso espectador aqui do Surf Brazucas, aquele cara que gosta do surf, até o mais experiente ou iniciante que está chegando? Como é que é gerenciar o risco do surf? Porque não é só surfar, tem que estar preparado, tem que ter um bom equipamento, tem que ter uma boa condição física e entre outras coisas. O que você dá de dica para a pessoa ter realmente um bom gerenciamento de risco com o mar? Bom, é um conjunto grande de fatores. Sim. Não é uma coisa trivial para explicar, mas não é trivial. Você mesmo falou algumas que eu acho que são importantes, muito importantes. Primeira coisa é o condicionamento físico. Não é tanto a força, não é aquela coisa do cara ser marombeiro. Sim. A maromba ajuda, você precisa de força muscular, mas você tem que ter uma capacidade aeróbica muito boa. Você tem que ter um controle de ansiedade. Euforia, ela tem que ser controlada. O sucesso no surf é o oposto da porra louquice. Então, eu recomendo fortemente que você procure aprender técnicas de respiração de apneia. Eu tive a oportunidade, eu pratico sempre
sempre, eu não tenho vergonha nenhuma, sempre antes de cair na água, alongamento. Você estava falando isso, inclusive, com o Cauê, eu reforço, muito importante isso aí. Alongamentos, primeira coisa, alongamento aeróbico, alongamento muscular e cardiovascular. Você tem que controlar sua respiração, fazer a respiração correta. Tem técnicas, tem contagem, você pode aprender isso pesquisando na internet, fazendo um curso. Tem um curso do Taveira, que ele veio aqui dar, eu tive a oportunidade de fazer com ele. Eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, sabe? Você ter, claro, corridas, boa alimentação, sono, sabe? O surf é isso, você tem que estar equilibrado fisicamente. Não é tanto preocupado em ficar musculoso, mas forte no conjunto e bem e equilibrado. E é muito importante fazer alongamento, alimentação e leitura de ondas. Saber, olha, hoje vai valer a pena para mim? Meu equipamento permite? Dá? Ou vale a pena eu hoje não cair? Porque hoje não vai valer a pena. A gente tem que ter... nunca se falar, não, eu preciso cair em todos os mares. Não. Claro, quanto mais mares a gente conseguir cair, melhor. Mas se um dia você olhar e falar, não, esse mar hoje não tá para mim, não cai, meu. Vai para casa, outro dia vai ser seu dia, hoje não foi o seu. Por exemplo, na própria aqui, agora sexta-feira, eu quebrei meu pranchão no meio. Aí, peguei 4 ondas, mas quando eu saí da última onda, veio a de trás, eu fiquei tomando, e essa separou meu pranchão no meio. Sorte que o filho do Larré estava aqui, se ofereceu para consertar e já levou no mesmo dia e vai me devolver a prancha. Agradeço aí, Kalani Larré. E também eu queria também aqui, sempre permite fazer alguns agradecimentos. Com certeza, com certeza. Bom, Ubatuba, para eu estar aqui, acho que além da minha vontade, isso é fundamental, mas muita gente foi legal comigo. Eu queria agradecer aqui, não posso deixar de agradecer por muitos anos de acolhida e de ajuda. Família do Camping Tio Gato, Aloha Tio Gato, Jeff Soares, Eduardo, Inês, Regina, todo mundo lá, Teco, galera Roots lá de Tamambuca, e também agradecer o pessoal de Tamambuca, agradecer o Zecão aí, o pessoal do Zecão, galera do Surf Clube Tamambuca também, que compartilha lá o espaço comigo, valeu galera aí, e a galera de Ubatuba no geral, também agradecer especialmente agora aí também o Larré aí, filho do Larré aí por consertar minha prancha, e o pessoal aí que tem sido good vibes comigo aí, dividindo o pico, porque aqui é um lugar que você tem que chegar e saber respeitar, né? Sim, com certeza. Tem o pessoal que é daqui, você tem que chegar, vai pelas beiradas, vai aprendendo né? Mais uma dica, galera. É isso aí, respeite para ser respeitado. Esse é um lema que a gente tem que valorizar. Quero mandar um alô aos locais de Ubatuba que são daqui mesmo. Obrigado aí pela dividir as ondas aí comigo aí. Tamo junto, abraço. Bom, galera, Surf Brazucas, é isso. Luiz Maluf aqui com vocês no podcast, compartilhou essa experiência fantástica de vida, de surf, surf de alma, surf de uma pessoa que ama o surf, assim como nós do Surf Brazucas, nós amamos o surf. Fechamos por hoje, todo domingo às 20 horas, estamos aí no canal do YouTube, e não se esquece de compartilhar nosso vídeo e compartilhar para várias pessoas aí. Maluf, muito obrigado pela participação. Tamo junto, boas ondas aí na Valeu, sua Surf vida, Brazucas, privilégio estar com vocês nesse lugar maravilhoso aqui, ó. Herbert, aí o nosso brother aqui, o Bud, tá? Brigadão, good vibes, tamo junto aí. Sucesso no podcast, quero ver vocês ainda entrevistar muita gente bacana. Valeu, galera. Aloha, tamo junto, valeu. Aloha July, you're beautiful.